Olá, bem-vindos a mais uma aula de arte. Hoje vamos falar sobre as 4 linguagens da arte. Já gravamos uma aula sobre música e dança e hoje, nessa nossa revisão, preparação para o Enem, vamos falar sobre as 4 linguagens e resolver algumas questões acerca delas. Antes, vamos relembrar a definição ou conceito de arte. A arte, expressão humana representada por meio plástico, sonoro ou corporal. Nós temos aí os 3 principais elementos da comunicação. Eu tenho o emissor, alguém que transmite uma mensagem, receptor, alguém que recebe. Portanto, o meio desse veículo seria a arte em si, alguém transmitindo uma mensagem a alguém por um meio, por um veículo. E esse veículo pode ser plástico, sonoro ou corporal. Vamos lá, o primeiro elemento, a dança. Dança é a expressão feita a partir da movimentação do corpo. O corpo é a superfície, em união rítmica com um estímulo sonoro, música ou sons, surgida desde a pré-história com um cunho cerimonial religioso. No Renascimento, lembrem-se, período que estamos estudando nas nossas últimas aulas, no Renascimento, recebe o cunho expressivo artístico como conhecemos hoje, através da formatação do balé. Nós temos aí os principais elementos dessa arte, que é a dança. Movimento corporal, expressão subjetiva através de translações, rotações e combinações. O espaço, local onde pode se movimentar. O tempo, referência que constitui a ligação entre a dança e a música. Lento, moderado ou rápido. Próxima linguagem da arte, a música. A música é a expressão feita a partir dos sons, silêncios e ritmos, buscando a materialização de sentimentos num formato técnico pré-estabelecido. Também surgida desde a pré-história com o cunho cerimonial religioso, justamente porque elas têm uma relação direta com a dança. No Renascimento, recebe o cunho expressivo artístico como conhecemos hoje, através da formatação da música erudita, música clássica. Temos lá no Renascimento, Barroco, Classicismo e, no caso, o Romantismo. Elementos da música: ritmo, marcação de tempo de uma música, enfatizando o estilo musical. Melodia, sucessão de sons que formam uma frase musical, usando a duração, intensidade, força do som e a altura. São as frequências graves e agudas, os graves e agudos de uma música. A harmonia, sons combinados que proporcionam um acorde, uma combinação perfeita de 3 notas musicais aí. Usa o timbre, que é a identificação de sons de mesma frequência com vozes diferentes. E terceira linguagem, o teatro, lugar para se ver, etimologicamente, é o sentido dessa palavra, lugar para se ver. É a expressão feita a partir da interpretação de uma história, usando o corpo. O corpo é o suporte, assim como na dança. E os elementos à sua volta como veículo de exposição de uma narrativa para a plateia, surgida desde a pré-história, com um cunho cerimonial religioso, com ápice na Grécia Antiga. No Renascimento, recebe o cunho expressivo artístico como conhecemos hoje, com destaque nas obras de William Shakespeare. Como nós comentamos, esses períodos da arte eles influenciam, claro, essas linguagens. As nossas últimas aulas foi sobre o Renascimento, tivemos uma aula sobre Leonardo da Vinci, por isso nós estamos revisando essas 4 linguagens que têm uma relação direta a principalmente esse período, que é o Renascimento. Vamos lá. Elementos dessa linguagem. Ator. Atuar e falar em um universo ficcional, podem ser fantoches, dubladores, mímicos, usam a expressão pelos tons vocais, dicção, emoção e energia. Corpo é o suporte. O texto, segundo elemento, a obra dramática tem uma abordagem, clímax e o resultado, diálogos com uma linguagem dimensional, ação discriminada para o autor,
é chamado de roteiro, obra literária para o palco ou cinema. A audição, todo mundo que assiste uma peça ou show é um espectador, é o relacionamento entre público e autores, em que há aí uma energia imediata. O que mais? Temos mais alguns elementos dessa linguagem. Iluminação. Complementa a cenografia, luzes usadas para transmitir emoções, dar destaque ou desaparecer personagens, dar mais ênfase ao cenário, maquiagem e figurinos. Direção. Coordena todos os elementos do teatro. Função surge oficialmente a partir de 1900. Necessário muita experiência para chegar nessa função. O traje, as roupas, o figurino, detalhamento de gênero, idade, ocupação, status e características de época. A maquiagem, para corrigir distorções da iluminação e efeitos especiais de detalhamento, envelhecimento, rejuvenescimento, cicatrizes, feridas. O som, composto por músicas ou qualquer efeito, bem como a voz dos autores, sons da natureza, efeitos, enfim, reforçam a emoção e a acústica. Cenografia, espaço decorado para a ambientação da história, dia, noite, época, cultura e posição geográfica. Quarto elemento, a quarta linguagem da arte, as artes plásticas. É a expressão feita a partir de imagens, que podem ser literais ou abstratas. Traz representações ou materializações, trazem um sentimento do artista através dos traços, cores e formas, surgidas também desde a pré-história, com um cunho cerimonial religioso. Na Grécia e Roma, da história antiga, recebe um cunho expressivo artístico, como conhecemos hoje. Professor, eu vou ter que decorar tudo isso, eu vou ter que lembrar de todos esses elementos? Não, a nossa aula é revisional e, claro, sempre você vai anotar os pontos principais de cada área do conhecimento e, nesse caso, de cada uma dessas linguagens da arte. Vamos lá? Os elementos dessa linguagem. O homem como o ponto, aí, o contato de um objeto gráfico e uma superfície. O traço, uma história de um ponto a outro por uma sucessão de pontos. Forma, a montanha. Aí são alguns macetes para você lembrar. O homem, o ponto, traço. O homem caminhou na montanha. Você vai lembrar desse ponto, traço, forma. Montanha seria a forma, é a trajetória de um traço que percorre um caminho e volta ao seu ponto de origem. A cor, uma cor para associar ao amarelo, é a expressão da luz sobre os objetos. Temos cores primárias, azul, vermelho e amarelo. Secundárias, laranja, roxo e verde. E terciárias, que é a mistura das primárias e as secundárias. O quadro, que é a superfície. Plano, com dimensionamento infinito para todos os lados. E a textura, exemplo de textura aí, a areia, para você associar, é a sensação tátil expressa por objetos, pode ser também uma representação visual. Interessante você sempre pensar nessas analogias, lhe ajudam na hora de memorizar não só do nosso componente, mas dos outros componentes também. É importante você associar alguns conceitos a determinadas coisas, fazer aquilo que nós chamamos de inferências. Vamos lá? E temos algumas questões sobre essas 4 linguagens. Essa questão nós já resolvemos na nossa aula sobre música e dança. Mas para você que não acompanhou, vamos lembrar um pouquinho sobre essa questão. O enunciado, dica do professor, lá embaixo ali, com base no texto, verifica-se que a dança, presente em todas as épocas, espaços geográficos e culturais, é uma. O que a dança é? Para você que não acompanhou a nossa aula, temos aí o texto. Essa é uma questão do seu livro Resolva Enem 2, na parte de linguagens de suas tecnologias, a questão 44, página 130, a questão do nosso componente arte. Vamos ler o texto? Não é raro ouvirmos falar que o Brasil é o país das danças, ou um país dançante.
Essa nossa fama é bem pertinente, se levarmos em consideração a diversidade de manifestações rítmicas e expressivas existentes de norte a sul, sem contar a imensa repercussão de nível internacional de algumas delas. Danças trazidas pelos africanos escravizados, danças relativas aos mais diversos rituais, danças trazidas pelos imigrantes, entre outros, ou etc., né? Algumas preservam suas características e poucos se transformaram com o passar do tempo, como o forró, o maxixe, o shot, o frevo. Outras foram criadas e são recriadas a cada instante. Inúmeras influências são incorporadas e as danças transformam-se, multiplicam-se. Nos centros urbanos existem danças como o funk, o hip hop, as danças de rua e de salão. Preciso deixar claro que não há jeito certo ou errado de dançar. Todos podem dançar, independente de biótipo, etnia e habilidade, respeitando-se as diferenciações de ritmos e estilos individuais. A pergunta é, então, a partir desse texto, a dança presente em todas as épocas, espaços geográficos e culturais a dança é uma o quê? Letra A. Prática corporal que conserva inalterada suas formas, independente das influências culturais da sociedade. Falamos que há sim influência. Então, letra A, já podemos eliminar. Letra B. Forma de expressão corporal baseada em gestos padronizados e realizada por quem tem habilidade para dançar. Eu comentei na aula sobre música e dança que alguma questão que ela traz um caráter pejorativo, depreciativo de algo, que de alguma forma fere alguma coisa, é ofensivo, ela nunca será o gabarito, tá bom? Então, quando ele diz aí realizada por quem tem habilidade para dançar, não é apenas para quem tem habilidade para dançar, porque, claro, toda linguagem artística ela é possível que você possa aprender. Letra C, manifestação rítmica e expressiva voltada para as apresentações artísticas, sem que haja preocupação com a linguagem corporal. Claro que há preocupação com a linguagem corporal, hein, gente? Letra D, prática que traduz os costumes de determinado povo ou região e está restrita a este. Não, nenhuma dança ela é restrita a determinado povo. Até porque, principalmente aqui no Brasil, nós temos influências de muitos outros costumes de outros povos e regiões. Letra E, representação das manifestações, expressões, comunicações e características culturais de um povo. Se você não acompanhou a nossa aula, mas se acompanhou a aula sobre música e dança, sabe que o nosso gabarito é sim letra E. Próxima questão, uma questão sobre dança, sobre música, perdão. Eu tenho também no Resolva Enem de vocês, questão 63, página 136. Temos aí o texto, a letra de uma música, posso adiantar para você, e o nosso enunciado. Olha só o enunciado. À medida que vem ganhando espaço na mídia, o funk carioca vem abandonando seu caráter local, associado às favelas e à criminalidade da cidade do Rio de Janeiro, tornando-se uma espécie de símbolo da marginalização das manifestações culturais das periferias em todo o Brasil. Marginalização, lembrem-se da etimologia, estar à margem de algo. O verso que explicita essa marginalização é. Então temos aí a letra. Talvez você conheça a música, mas eu vou ler aqui para você. O título da música é Som de Preto. O nosso som não tem idade, não tem raça e não tem cor. Mas a sociedade, para a gente, não dá valor. Só querem nos criticar, pensam que somos animais. Se existia o lado ruim, hoje não existe mais. Porque o funkeiro de hoje em dia caiu na real. Essa história de porrada, isso é coisa banal. Agora pare e pense, se liga na responsa, se ontem foi a tempestade, hoje vira bonança. Daí o refrão, é som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. A música para você acompanhar e identificar qual que é o verso que explicita essa marginalização desse estilo.
Letra A. O som não tem idade, não tem raça. B. Mas a sociedade para a gente não dá valor. Se existia o lado ruim, hoje não existe mais. Agora pare e pense, se liga na responsa. Letra E. Se ontem foi a tempestade, hoje vira bonança. Marginalização tem uma relação direta a algo que é diminuído ou algo que não tem prestígio. Prestígio você lembra de quê? De valor. Dando um spoiler aí para você, A, B, C, D ou E, temos letra B, a alternativa que indica essa marginalização é mais a sociedade para a gente não dar valor. Se não dá valor, portanto, ela é marginalizada. Mais uma questão. Essa é a questão do Enem de 2018, do primeiro dia, caderno azul, questão 32. Vamos ao enunciado. O grupo O Teatro Mágico apresenta composições autorais que têm referências estéticas do rock, do pop e da música folclórica brasileira. A originalidade dos seus shows tem relação com a ópera europeia do século XIX, a partir da. Temos aí o texto, uma fotografia desse grupo. E vamos às alternativas. Letra A. Disposição cênica dos artistas no espaço teatral. Letra B. Integração de diversas linguagens artísticas. Letra C. Sobreposição entre música e texto literário. Letra D. Manutenção de diálogo com o público. Adoção de um enredo como fio condutor. A alternativa pergunta sobre a originalidade. Até pela própria questão, pelo enunciado, você percebe que ele cita aí rock, pop, música folclórica. E eu tenho uma linguagem diferenciada, uma linguagem de palco, portanto ele relaciona aí a um período clássico. Você que está estudando, acompanhou os detalhes e principais características dessa linguagem, temos, portanto, letra. Se você marcou letra B, temos sim uma integração de diversas linguagens artísticas. Última questão, questão do Enem 2018, questão 34 do caderno azul. Olha só o enunciado. As duas imagens são reprodução que tem a cerâmica como matéria-prima. A obra estrutura vertical dupla se distingue da urna funerária marajoara temos aí a primeira obra, estrutura vertical dupla, e uma urna cerimonial marajoara. A obra da nossa direita, aí, a cerâmica do ano 1400 a 400 a.C., e a obra estrutura vertical dupla, obviamente, uma obra mais recente. Temos aí uma arte plástica, não é, gente? Letra A. Evidenciar. A questão pergunta qual é a distinção entre as duas. Letra A. A distinção está em evidenciar a simetria na disposição das peças. Temos uma simetria nas duas peças, algo simétrico, algo padronizado aí, ou não? Letra B. Materializar a técnica sem função utilitária. As duas obras, ou essas duas artes plásticas, elas têm a mesma função, uma serve para praticamente a mesma coisa ou não? Letra C, abandonar a regularidade na composição. Letra D, anular a possibilidade de leituras afetivas. E letra E, integrar o suporte em sua composição. Mais uma vez, temos as duas obras. A primeira obra, obviamente, é uma arte plástica para observação, para contemplação, é uma linguagem artística. No texto 2, nós temos uma obra em cerâmica que tinha sim, um propósito, uma função, portanto, é uma urna cerimonial marajoara desse povo da época. Então, eu tenho aí letra A, B, C, D ou E. Você que marcou letra B está correto. É materializar a técnica sem função utilitária, porque a segunda obra, o segundo texto, representa uma obra que sim tem uma função, tá bom? Mas é isso. Eu sou o professor Ziel, essa foi a nossa aula de arte de hoje. Até a nossa próxima aula.